grande Deus, Pai bendito, Senhor de misericórdia, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Te agradecemos pelo privilégio de poder estar na Tua presença nesta noite, porque estar na Tua casa é um privilégio, Pai, que a muitos não é dado, mas somente para aqueles que o Senhor tem escolhido para estar aqui, predestinados, aqueles que o Senhor tem dado o privilégio para ouvir a Tua palavra. Não estamos aqui por um acaso, não estamos aqui porque simplesmente viemos, ó Deus. Estamos aqui porque o Senhor tem nos visto aqui nesta noite. Por isso pedimos nesta hora, ó Pai, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor nos dê a porção da Tua palavra, que possamos sentir a Tua presença em nosso meio, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, que possamos, ó Deus, sair daqui aliviados, regozijando no Espírito, alegres, ó Pai, por ouvir a Tua palavra. Que o enfermo possa ser curado, que o oprimido possa ser libertado, que cada um possa sair daqui com a porção que ele veio buscar, ó Deus. Não deixa-nos sairmos vazios, Pai, mas que possamos sair com os nossos corações cheios da Tua palavra, a ponto, ó Deus, de nada deste mundo ser motivos de atração para nós, ó Deus, a não ser somente a Tua palavra. Ó Senhor, dá-nos isso nesta hora, ó Pai. Tira toda a amargura, toda a tristeza e coloca em nós o gozo e a alegria. Fala conosco de uma maneira especial, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Amém. Nós vamos ler as Escrituras em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas eu quero antes falar um pouco sobre um testemunho que o irmão Brana fala antes de uma mensagem que ele prega. E ele diz que ele estava em uma pescaria e estava muito animada aquela pescaria, e ele havia pescado alguns peixes, e aqueles peixes grandes que ele estava tentando tirar do rio, e uma certa hora ele fisgou aquele peixe e ele estava lutando, e logo o irmão que estava com ele, estava do outro lado, correu para tentar ajudar ele a tirar o peixe. E ele conta que naquela região tinha muita cascavel, aquelas cobras venenosas. E logo que aquele irmão correu para ajudar ele, aquele irmão foi picado por uma serpente daquelas. E ele conta que ele estava num lugar muito distante, era muitas milhas para o socorro. E quando aquela cobra o picou, aquele irmão saiu correndo novamente de volta, dizendo que tinha sido picado por uma cascavel. E então ele chegou na beira, à margem do rio, e aqueles irmãos em volta, e o irmão sentindo muita dor, que as lágrimas corriam pelos olhos, e logo ele dizia que os ossos dele estavam como se estivesse paralisando tudo. Então o irmão Brana naquele momento parou e começou a olhar para aquilo, e aí ele disse: se o Senhor existe, ó Deus, se Tu és ainda o Deus
que tem dito que pisarás na cabeça da serpente e ela nenhum mal lhe sucederá. Então, que nesta hora seja repreendido esse veneno dessa serpente. Então, o irmão Brana diz que naquela hora ele começou a voltar ao normal. E eles pescaram mais 3 dias. E naquele momento, logo no atardecer do dia que foi picado, ele já havia sido na parte da manhã, na parte da tarde, eles estavam acampados. E então um dos irmãos falou para o irmão: não é bom você ir não procurar um médico? Aí ele disse: se Deus tem me cuidado até agora, não há necessidade de eu procurar um médico, Ele vai me cuidar até o final. E eles tiveram a pescaria durante 3 dias, e aquilo não lhes foi motivo de prejudicar ele. Então ele disse: Deus ainda é Deus, e Ele mantém cada promessa. E todo o meu ministério, essa é a primeira vez que eu já vi Deus vir a uma picada de serpente. Esta é a primeira vez que eu já vi Deus vir a uma picada de serpente, porque essa foi a primeira vez que eu já tive a oportunidade de orar por alguém picado por serpente. Somente para deixar vocês saberem que Ele mantém todas as suas promessas e a sua palavra são boas e verdadeiras. Amém. Essa promessa Ele tem dado para nós nestes dias também. Então, se nós temos esta promessa, o que nos resta é crer e confiar nela. Amém? Vamos ler então em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Amém? Fechemos nossos olhos nesse instante. Oremos. Ó Deus, que trouxe novamente o Senhor Jesus da morte e da sepultura, o tem presente a nós esta noite, como um sacrifício vivo. Nós humildemente dedicamos as nossas vidas para Ti, mais uma vez, sobre os pensamentos de que Tu serias tão cuidadoso de nós, enquanto nós éramos ainda pecadores, mortos em pecados e transgressões. Tu enviaste o Teu Filho unigênito, na forma de carne pecaminosa, para se tornar uma propiciação por nossos pecados, para que o inocente, sofrendo pelo culpado, pudesse nos reconciliar novamente juntos em companheirismo contigo. E ó Deus, se há pecado em nosso meio nesta noite, algo que talvez impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem de Deus a cada um de nossos corações, nós oramos que humildemente, Senhor, Tu perdoes as nossas transgressões, limpa-nos pelo sangue do Senhor Jesus. O que nós conhecemos em nós mesmos, que nós não somos nada, e nós confessamos que nós não somos nada, porém Tu és o Santo, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és a própria fonte de misericórdia. E nós humildemente estejamos para lá hoje,
como almas penitentes, visto como um testemunho, tem acabado de sair da Jamaica e de Porto Rico, de onde tu tens operado tão grandes obras. Ó Deus, isto é o sinal da vinda do justo. Assim como tu libertaste os irmãos das pestes venenosas daquela serpente, porque ele era um crente, e a tua palavra são sempre verdadeiras. Agora, Senhor, liberta-nos das presas da morte, esta noite, onde o inimigo tem picado e nos envenenado. Deixe o teu bálsamo curador nesta noite, Senhor, impregnar os nossos espíritos e nos limpar de toda injustiça pelos poderes do inimigo. Todos que estão em presenças divinas, que eles sejam curados. Fala conosco agora através da tua palavra escrita. Senhor, não sabemos o que dizer, porém tu os provê, e que tu nos admoeste, Senhor, e nos faça prontos para a tua vinda, pois nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Eu quero que Deus nos dê a porção da tua palavra nesta noite. Eu quero ler uma parte dessa mensagem. Eu estava meditando e o que nós acabamos de ler nas Escrituras, ele está nos mostrando o que nós temos para escolher. Existe o caminho largo e espaçoso, o caminho estreito. E o irmão Brana pregou: estreita é a porta que nos conduz à salvação. Então ele está dizendo, nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração. As pessoas que eram muito religiosas. Ele disse, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos haverão que a encontrarão. Agora, isso não foi porque eles não eram religiosos. Eles eram muito religiosos. E porque eles tinham confiado na igreja e em certos credos, denominações, e tinham cridos até um ponto em Deus. E eles pensavam que estava tudo bem. Porém, ele lhes estava dizendo que haviam poucos que entrariam. Então, são poucos que vão acertar este caminho. E nós temos visto nos dias de hoje, largos, espaçosos, caminhos que abrem para os chamados religiosos, para as religiões, igrejas, tantos grupos que pregam a Bíblia, que falam da Bíblia, que falam de Deus, e que é espaçoso, é liberal, é livre. E Jesus naqueles dias já estava advertindo o seu povo, e a sua palavra nos mostra nos dias de hoje a mesma coisa. Estreito e apertado é o caminho que nos leva à vida. Estreito e apertado é o caminho que nos traz a salvação. É difícil,
para a pessoa que não tem Deus seguir este caminho. É difícil para as pessoas que não creem na palavra seguir este caminho. E é fácil para aqueles que se cauterizam as suas mentes, que dizem estar servindo a Deus, irem à igreja. As religiões que não chocam com suas maneiras de pensar, que não vai contradizer com seus espíritos, que não faz diferença viver lá fora como se nada estivesse acontecendo. Então, irmão Brana diz, e eu estou me perguntando esta noite, ele prega esta manhã e eu digo esta noite, se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração. Está vendo? Isto foi no término da dispensação judaica. E ele estava se referindo de um novo, às gerações diferentes, a diferentes fins de diferentes dispensações. E ele estava lhes dizendo que as mesmas coisas que havia sido feita em dispensações anteriores estavam sendo feitas perante eles. E eles falharam em reconhecer. E vejamos algumas das coisas das quais eles estavam falando. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem, que Deus estava ali em Jesus. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era o de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. Eles não podiam aceitar Jesus, um homem que caminhava sobre a terra, um homem que era como nós, dizer ser Deus. Eles não podiam aceitar isso naquele tempo. E nos dias de hoje eles não podem aceitar esta mensagem que Deus tem enviado para nós nesses últimos dias. Eles não podem receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não podem crer que teve um profeta caminhando sobre a terra nessa geração. Era difícil acreditar nisto. Nos dias de Jesus, eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. É através do homem que ele fala com o homem. É através do homem que ele transmite a sua palavra. E às vezes por ele vir através de um homem simples, sem conhecimento humano, sem nada de si mesmo, eles não podem receber o que Deus está falando para o povo nos dias de hoje. Veja, o homem é o agente de Deus. Em cada geração Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Em cada geração Ele tem falado através do homem enviado por Ele. E nestes dias Ele tem feito a mesma coisa para nós também. E ai daqueles que possam ver isto, porque Deus tem revelado a você para receber essa mensagem da hora. Ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. Ele disse-lhes, se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia
e se regozijou ao vê-lo. Abraão, profeta, e sem dúvida que Jesus estava referindo a eles que eles lhes tinham provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. E isto havia sido desta maneira, através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias, todavia, ele fazendo a si mesmo Deus. O Messias, ele próprio. Isso foi ele. Eles tropeçaram. Eles não podiam entender isto. Eles não podiam entender isto. Eles não podem entender isto. Eles não podem receber isto como uma mensagem de Deus. E pregam. Estreito é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São claros. A Bíblia nos revela isto. Quantos caminhos espaçosos temos visto por aí? Quantos caminhos largos que dizem que tudo está bem, que não faz mal, e fala de Deus, de Jesus, prodígios de milagres, falando, pregando cura divina. Quantas religiões estão sobre a face da terra? O mundo hoje se tornou religioso. Mas é uma minoria que pode ver isto. É uma minoria que pode ver essas verdades. É uma minoria que pode ver que Jesus caminhou sobre a terra nestes dias de hoje, através dessa mensagem enviada pelo profeta desta era. Vai pregar isto, eles não aceitam. Então, eles não podiam aceitar. E eles diziam que Abraão, eles eram filhos de Abraão, mas não podiam aceitar o que Abraão cria. Agora, quando Abraão, a quem eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, ele estava bem em carne. Porque ele comeu carne de um vitelo, comeu pão de milho, bebeu leite, manteiga, na presença de Abraão. Todavia eles eram Deus. Abraão reconheceu Deus e lhe chamou de Elohim. A mesma maneira que ele veio para Abraão, ele veio para aquela era, a qual Jeová Todo-Poderoso, um homem vestindo roupas com pó no seu corpo, se assentou sobre uma árvore por causa da sombra, e comeu carne e bebeu leite. E então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o Filho de Deus. E consideravam Abraão pai deles. E eles estavam lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne, que Deus fez em uma outra carne, quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. E Abraão creu nisso, e eles não podiam crer nisso. Você está vendo? Quando Abraão estava sentado sobre sua tenda, porque ele havia feito uma escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. Esta árvore, ela está sendo posta perante cada pessoa. Cada um tem seu livre-arbítrio e escolha. Você tem a sua decisão própria. Você sabe o que você está querendo. Deus tem dado livre-arbítrio para o ser humano. Você pode ir para o caminho largo. Vai. Não faz mal. Não tem problema. Não vai te atrapalhar. Eu vou viver a minha vida normal. Tudo vai correr bem. Posso fazer o que eu bem sentir. E posso ir lá e cantar e fazer a glória a Deus, regozijar, alegrar com todo mundo. Você tem essa escolha.
Você pode aceitar aquilo que você quer, porém Deus tem te mostrado o caminho por onde devemos caminhar. Ele tem mostrado a verdadeira palavra, Ele tem mostrado o evangelho verdadeiro. E aonde você está, mostra em que lado você está hoje. Você está livre para escolher, e você sabe que Deus tem nos dado esse livre-arbítrio, e tem mostrado para nós por onde devemos caminhar. Aonde estamos hoje? Qual é o caminho que temos escolhido? Qual é a nossa decisão para estarmos nesse lugar agora? Ele tem dado este livre-arbítrio, como Ele fez nos dias de Abraão. Ló, seu sobrinho, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra. Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre nós, que não haja confusão, que não briguemos. Você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente nesta hora. Cada crente tem a sua escolha, e isso está perante você esta noite, está perante mim, está perante cada um de nós. Escolher o caminho por onde devemos trilhar, escolher o lugar em que devemos caminhar, que lugar em que podemos crer, se estamos vivendo esta mensagem ou se estamos errados. Nós temos esse direito. Você tem o direito. Ou segue a palavra de Deus. Examine. Aonde está sendo pregada a mensagem pura e verdadeira? Da onde saem palavras que possam te dar força para viver? Aonde você pode encontrar alimento puro e sólido? Que não seja uma baboseira, contos de muitas histórias. Que ele pregue a mensagem como ela é, que divulgue a Bíblia Sagrada. Aonde você vai encontrar isto? Este é o lugar em que você pode alcançar essa vitória. Pertenceram à religião? Iram à igreja, aonde o mundanismo está tomando conta, aonde tudo faz bem. Uma certa vez, certo dia eu estava vendo uma pessoa falando: se você se sente incomodado, como você tem que vestir? Se você levantar para cima e mostrar a barriga, você não é adequada a sua roupa. Oh meu Deus, quanta baboseira. Está lotado, cheios, igrejas lotadas, auditórios completos. Vai pregar uma mensagem desta. São poucos que podem encontrar isto. São poucos que podem achar uma mensagem pura como esta, que é anunciada crua, que é anunciada de puros, limpa, sem nenhum tipo de paganismo, sem nenhum tipo de alisamento. Ela é pregada como ela é. Não existe outro lugar que você possa encontrar verdades como essa, a não ser através da mensagem que Deus tem enviado nestes últimos dias. Veja, então Ló não pensou que ele iria se apostatar. Veja bem, é desse jeito. Porém, ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. Esta é a maneira do cristão, do crente que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil, tentando achar uma maneira mais fácil. Seguir por aqui é melhor. É mais fácil resolver esse problema. Se eu fizer isso aqui vai ser mais fácil. Veja, eu me unirei a esta certa e certa igreja,
E você está vendo? Ninguém dirá nada contra isso, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil, muitas vezes nos fazem isso, quando nós estamos errados. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Irmão Brana disse: lembre-se, se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Ou você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. Muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. O pastor, aquele lugar ali é bom porque o pastor me trata bem. Ele me elogiou, ele fez isso, ele fez aquilo. Meu irmão, venha pela palavra. Venha pelo que Deus está falando. Venha pelas verdades que são ditas. É isso que nós precisamos. E Siló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu onde havia muito dinheiro, muita popularidade, porque ele seria um estranho e um homem esperto, educado, um monte de psicologias. Ele poderia fazer certas coisas e todavia manter a sua religião. Pode ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Ele pensou: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, assim que eu somente irei a Sodoma, eu ganharei alguns dinheiros extras, eu tornarei um grande homem, possivelmente, um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer, por ser o lugar que você acha que vai se projetar. Esta é a escolha que ele tinha. Esta é a escolha que ele achou para ele melhor, que ele ia ser um homem de posição, procurar ser visto, ser posicionado, ser elogiado, ser apresentado perante o público, para toda a população, a multidão ver quem é você, se projetar. Essa é a posição que o caminho largo lhe oferece. Agora, e o leigo tem uma escolha a fazer. Eu irei a esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que essa é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Agora, ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa. Porém, você ainda tem que julgar aquela igreja. E o seu povo pelas escrituras. Às vezes, eles vão porque este é um caminho popular. As pessoas se vestem melhor, que vão a certos lugares. E aí é onde nós cometemos um engano fatal. Agora, notem isto. A Abraão, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes a segunda escolha é melhor do que a primeira, se isso é tomado daquela maneira. Notem, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando uma estátua de sal. E ele não viu o fogo consumindo a cidade. Porém, Abraão tomou o caminho como os poucos desprezados do Senhor. E ele permaneceu no deserto. E todavia, e se Sara tivesse dito, agora lembre-se, se Sara era a mulher mais linda em toda a região, não havia mulher tão formosa quanto Sara. Todos que a viam se enamoravam dela. Agora, quão fácil isso teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha. Porém, ele escolheu permanecer com Abraão.
Ó mulheres, não deixe o diabo lhes cegar, sendo populares, unindo-se a isso e aquilo. Permaneçam com Cristo, pois a hora será próxima. A grande destruição está à frente, pior do que Sodoma e Gomorra para este país. Sodoma e Gomorra será boa reputação para eles. Agora, enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus e tinha a parte mais pobre da terra, ele não foi próspero de modo algum. Todavia ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. De modo que um dia ali vieram 3 homens e eles estavam bem empoeirados e cansados. E Abraão compadeceu-se deles e disse: venham e sentam-se debaixo do carvalho, só por um pouco. Enquanto eles estavam ali em pé conversando com eles, ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. Pelo que se falar, eles eram diferentes. E Abraão foi e matou um vitelo, e tinha temperado e fez Sara fazer o pão, e preparou-se para alimentá-los. Agora lembre-se, 2 deles eram anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus, e aquele que era Deus tinha sua costa virada para a tenda, e Sara ficou na tenda. E eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar desta maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer. E toda vez que alguém visita, porém ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente levando os pratos ou fazendo algo. E este, o qual era Deus, se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma, e lhe disse o que ele ia fazer. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o evangelho, porém um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus, e disse: eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será herdeiro do mundo. Ele não oculta para os filhos dele a sua palavra. Ele não oculta para nós o que temos que ouvir. E ele disse: nós temos direito esta noite de igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Pois bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede, eles serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja de Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. Por isso que ele mandou o profeta desta era para revelar isso para nós. Foi por isso que nós temos esta mensagem. É por isso que pregamos esta palavra, porque eles têm mostrado segredos aos seus filhos. Enquanto ele ia destruir aquele mundo de Sodoma, ele ficou ali revelando para o seu filho o que ele iria fazer com aquele mundo. E enquanto ele está mostrando para nós o que vai acontecer com este mundo nos dias de hoje também. A mesma coisa, ele tem enviado seu profeta para isto. E se tão somente assegurarmos desta palavra, não há nada que possa nos temer. Veja, tudo que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus. Eles não podiam crer nele. O mundo não pode crer nesta mensagem. Eles não podem aceitar isto. Deus disse desse modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles. Ele disse que assim como Abraão estava conversando com um anjo, e as suas costas estavam viradas para a tenda, ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. E Sara na tenda riu. E ele disse: por que Sara riu? Que estava ele mostrando. Por que Sara riu? Isso foi somente poucas horas antes da destruição. E quando isso aconteceu, logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade. E aquele sinal foi realizado. E Jesus disse: vós errais,
para os grandes doutores de divindade, para uma nação religiosa, onde literalmente milhões eram crentes. Milhões eram crentes. Ele diz: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, para uma geração como aquela, que era homens bem treinados, que eram sábios e criados na igreja. Quando uma criança nascia, ela era propriedade da igreja. Você tinha que ser um israelita. 8 dias depois do seu nascimento, se fazia circuncisão. E vocês eram um israelita para começar. E o sacerdócio vinha dos levitas, os quais eram treinados por centenas de anos de escrituras. Todavia Jesus disse: vós errais, não conhecendo as escrituras. Eles os conheciam em seus próprios livros de estudos. Eles conheciam isso pelos seus catecismos. Eles conheciam isso por suas próprias teologias. Porém Jesus diz: vós não conheceis isto. As Escrituras nem conheceis o poder. Vós não conheceis isto das Escrituras, nem conheceis o poder de Deus. Se vós houvesseis conhecido Abraão, vos terias me conhecido. Teriam recebido a Jesus. Se fosses filhos de Abraão, me conhecereis, porque Abraão se regozijou quando ele viu o meu dia. Pois ele previu o dia, e quando eu permaneci perante ele ali no passado, em um corpo de carne, e realizei isso, ele soube que era eu. E ele me chamou Elohim, porém aqui faço a mesma coisa perante vós, e me chamais de Bezebu. O mesmo Deus que desceu para Abraão estava caminhando sobre a terra naqueles dias. A mesma mensagem que ele pregou está sendo anunciada nos dias de hoje. E o que eles dizem é falso. É falso. Jesus diz: vós sois do diabo. Ele é o vosso pai. Este é o caminho largo. Este é o caminho que está aí, à disposição de todos aqueles que desejam ter esta vida liberal. Porém, eu comparo aquela geração com esta hoje, diz o profeta. Quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo. Milhões. O mundo hoje é todo religioso. São poucos que não creem em Deus. São poucos que não vão à igreja. Mas vivem uma vida totalmente fora da palavra. Totalmente desconecta com o que Deus está falando nos dias de hoje. E ele diz: hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais a respeito de Deus do que um hotentote índio da África do Sul saberia a respeito de um cavaleiro egípcio. Há homens e mulheres hoje, literalmente, milhões que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, que não conhecem não conhecem os primeiros princípios do poder de sua ressurreição, e nunca provaram da sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder. Seus olhos estão cegados para a verdade. Disse: vós estáis cegos, guiando cegos. Não irão, se o cego guiar o cego, não irão todos eles cair na cova? Então eles pensaram: nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos às mais altas igrejas que há. Nossos rabins são os melhores sábios treinados, homens que têm seus diplomas de grande sabedoria dentro das Escrituras, que estudam a Deus. Deus não foi feito para ser estudado, mas para crer, para receber a sua palavra, porque Ele é o Criador da humanidade. Foi Ele que nos criou. Então, meus irmãos, Ele disse:
assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouçam, nos dias de Noé, o mundo era provado, mais ou menos como é hoje. Sua ciência eram superiores à nossa. Eles construíam esfinges, pirâmides, fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande, espertos. E lembre-se que a ciência diz hoje, é um minuto antes da meia-noite. É um minuto antes da meia-noite. É um minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. Eu espero que, confio que o Espírito Santo fará isto, penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé. Que esta mensagem possa penetrar. Quantos foram salvos nos dias de Noé? No meio de uma multidão grande, religiosa, sábia, que conhecia todo o tempo, que conhecia a atmosfera, que sabia como que era, o que iria acontecer, nunca choveria, que tinha toda a ciência em suas mãos. Uma nação, um mundo que tinha tudo sob controle. Quantos puderam aceitar a palavra de Deus naqueles dias? E hoje, o que estamos vivendo nesta era? O que há mais para acontecer? Tantas coisas estão acontecendo nesses dias. Tanta crueldade, tanto mundanismo, aonde dizem pregar a mensagem, a palavra de Deus, vivendo tantas coisas horríveis. Milhões de cristãos, de evangélicos, o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Nos dias de Noé, somente 8 pôde aceitar a mensagem do profeta daquela era. Vivemos um dia como este, onde milhões, somente uma minoria poderá encontrar este caminho. Que Deus possa abrir os nossos corações e mentes para entender isto. Examine a si mesmo e olhe onde você está nesta hora. Qual é o caminho que você deve trilhar? Aonde é que você está ouvindo a palavra de Deus, pura e sadia, sem nenhuma interpretação humana, sem nenhuma introdução de coisas que o mundo oferece nos dias de hoje? E assim como foi nos dias de Sodoma, também será a vinda do Filho do Homem. Oh, entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos. Dezenas de milhares, houve 3 salvos naqueles dias. Você diria para mim então, pregador, todos os milhares que vão vir com ele? Agora, irmão, isso foi reunido durante muitas gerações. E eu estarei surpreendido se uma dúzia sair dessa geração. É a porta apertada, é o caminho, e todavia poucos haverão de encontrarem. Que Deus possa nos dar esta mensagem, que possamos aceitar isto em nossos corações. Lembre-se, Deus tem falado através do homem. Deus tem dado a sua mensagem para os últimos dias. É mais tarde do que nós pensamos. Não há tempo de brincarmos de igreja. Não há tempo. Não existe outro lugar a não ser através da palavra. Examine as Escrituras. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe Ele revelar isso em seu coração. Estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo os últimos minutos. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos dar condições para vencermos esses obstáculos. Feche seus olhos nesse instante. Incline a sua cabeça
Reflita sobre isto. Deixe isto penetrar no seu coração. Deixe isso entrar na sua mente, na sua alma, na sua vida. Oh, deixe-me dar uma estimativa que lhes fará tremer. De acordo com a ciência médica na cidade de Chicago, de acordo com as estatísticas de médicos, há 30 mil casos de aborto somente em uma cidade. 30 dias que os médicos têm. Quantas dessas pequenas pílulas e coisas que eles têm tomado são coisas tão estranhas, são coisas absurdas. Chegamos a esta tão lastimável situação. Deus tem nos dado a mensagem nesta última era, mostrando para nós o caminho estreito e apertado. Este é o caminho, estreito e apertado, e a porta é o caminho, e todavia poucos haverão e a encontrarão. Assim como isto foi nos dias de Noé, oito dentre aqueles milhões, assim como isto foi nos dias de Sodoma, 3 dentre milhões, da mesma maneira isso será na vinda do Filho do Homem. E você vê a corrupção em que nós estamos? Veja como toda a imaginação do homem, ele sai ali, e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito, deixarem as pessoas passarem com isto. Não pregam esta palavra, pregando coisas que não têm nada a ver com a salvação. Pense nisso nesta hora. Estamos vivendo pelos últimos momentos, e Deus tem nos dado a tua palavra. Amém. Oh, grande Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos dê condições, ó Deus, para permanecer neste caminho estreito e apertado. Nos dê força para lutar contra todas as coisas do mundo. Oh, Deus de misericórdia, anima-nos nas coisas corretas da tua palavra. Que isso não passe somente pelas nossas mentes, mas que ela possa descer no profundo dos nossos corações e viver esta palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a receber isso, que possamos sentir isso em nós nesta hora. Oh, grande Deus, fala com cada um nesse instante, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo complete isso em nossas vidas, e que possamos, ó Pai, deixar Ele nos guiar e nos conduzir nesta jornada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vitória a Deus já deu. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei, se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória
Deus já deu a mim. Eu sei. Você quer ter a vitória? Confie nele então. Confie nesta palavra. Creia no que Deus tem nos dito nesta noite. Deixe isto refletir no seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe mais uma vez. Quarta-feira, se o Senhor nos permitir, teremos culto às 19 horas. Sexta-feira, culto de oração. Sábado, culto com os jovens. Domingo de manhã, às 15 para as 8. 8 horas, escola com as crianças. 15 para as 9. O culto, escola dominical. E às 19 horas, como nós estivemos hoje, teremos mais uma porção da palavra, se o Senhor nos permitir. Domingo que vem é ceia, né? 6 horas, 18 horas. Amém? Deus os abençoe, abençoe um ao outro. E até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo fui em busca de Jesus. E logo que encontrei, fui falando: eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e coração, para te servir. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. E hoje eu me sinto tão feliz que não sei como explicar. Só sei que Ele está sempre ao meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu abrigo. Por isto não me canso de dizer: fica comigo.